Dia 27 de abril. Capítulos de hoje: Romanos 5, 1 Samuel 14 e 15. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei ser dada, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Samuel 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: "Venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus." Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aías, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabod, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozez e o outro Sené.
Um ficava ao norte, de frente para Micmas, e o outro ao sul, de frente para Geba. Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também apenas com poucos. Faça o que lhe parecer melhor. Eu o seguirei para onde o Senhor for, respondeu o escudeiro. Pois bem, vamos atravessar e deixar que nos vejam, disse Jonatas. Se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram: Vejam! Os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e nós lhe daremos uma lição. Jonatas disse a seu escudeiro: Venha, suba logo atrás de mim. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus, e atrás dele os seus escudeiros os matava. Mataram no total cerca de 20 homens, numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele mesmo instante, houve um terremoto e todos se encheram de temor. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: Façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou para Aías: Traga o colete sacerdotal! Pois naquele tempo Aías usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel, que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha continuou até além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto esse juramento: Maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente dos meus inimigos. Por isso ninguém comeu nada o dia todo, embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque. Não se atreveram a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonatas, porém, não sabendo do juramento do seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados lhe disse: Seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Por isso todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo. Vejam como eu recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus mais teríamos matado! Exclamou Jonas. Os israelitas perseguiram e mataram filisteus o dia todo, desde Micmas até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite, tomaram apressadamente os despojos da batalha, mataram ovelhas, bois e bezerros, e comeram a carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois saiam entre os soldados e digam-lhes:
Tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer antes de comer. Não pequem contra o Senhor, comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e os abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois Saul disse: Vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam: Faremos o que o Senhor achar melhor. O sacerdote, porém, disse: Primeiro vamos consultar a Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou: Todos os comandantes do exército, apresentem-se a mim. Descubram como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja meu filho Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão ali. E os homens responderam: Faça o que o Senhor achar melhor. Em seguida, Saul orou: Ó Senhor, o Deus de Israel, mostra-nos quem é culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Saul disse: Façam outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que você fez, ordenou Saul. E Jonatas confessou: Eu provei um pouco de mel. Foi apenas uma pequena porção na ponta da minha vara. Eu estou pronto para morrer. Então Saul disse: Sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou esta grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua terra. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra os seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para qualquer lado que se voltava, era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos que o haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas, Ibosete e Malquissua. Também tinha 2 filhas, Merabe, a filha mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Ai-Maás. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo o convocava para o seu exército. 1 Samuel 15. Certo dia, Samuel disse a Saul: Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei do seu povo Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: Afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito.
Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e os seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul e alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio e depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe. Eu cumpri a ordem do Senhor, disse Saul. Mas Samuel perguntou: Então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Saul respondeu: É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: Basta! Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. Saul perguntou: O que foi? Samuel respondeu: Embora a seus olhos você se considerasse insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: Vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque tomou apressadamente o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Saul insistiu: Mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão de que ele me encarregou. Eu trouxe o rei Agag, mas eu destruí todos os outros amalequitas. Então os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que as ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Saul confessou: Sim, eu pequei. Eu desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois eu tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora eu imploro que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu: Não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor. Ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo segurando a barra do seu manto, que se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: Sim, eu pequei, mas por favor honre-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Por fim Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: Traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou: Com certeza a ira deles já passou e eu fui poupado. Mas Samuel disse: Assim como a sua espada matou os filhos de muitas mães, agora a sua mãe ficará sem o filho. E Samuel
cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Depois Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para casa em Gibeá, sua cidade. Até o dia em que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel.